Lula participou hoje da executiva nacional do PT em Salvador, na Bahia. O ex-presidente foi recebido com festa pela militância. Ontem, Lula se reuniu em Salvador com os governadores da Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte. Ele é aguardado também em Recife no domingo para participar do festival Lula Inocente. E a Justiça anulou sentença de Gabriela Hart por plágio. Segundo o desembargador Leandro Paulsen, do TRF4, abre aspas, reproduzir como seus argumentos de terceiro, copiando peça processual sem indicação da fonte, não é admissível, fecha aspas. Essa sentença, no entanto, não tem relação com processos da Lava Jato. Gabriela Hart substituiu Sérgio Moro e julgou o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. A defesa de Lula entrou com pedido de nulidade porque também identificou textos já utilizados por Moro nas sentenças de Hart. Uma perícia constatou, inclusive, que a juíza condenou Lula com trechos da mesma sentença de Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. A defesa alega que Gabriela copiou e colou parágrafos inteiros no seu despacho. Parlamentares bolivianos não aceitaram a renúncia de Evo Morales. Numa assembleia nesta madrugada, senadores e deputados rejeitaram o pedido de Evo e também não reconheceram a autonomiação de Jeanine Áñez. Com a maioria dos parlamentares presentes, Sérgio Choque foi eleito o novo presidente da Câmara. Ontem, Evo Morales, que está exilado no México, voltou a pedir diálogo na Bolívia e disse que cedo ou tarde retornará ao país. A revista Fórum identificou os invasores da Embaixada da Venezuela no Brasil. As placas dos carros utilizados na ação foram o ponto de partida da reportagem publicada hoje pelo portal da Fórum. Um dos veículos pertence à presidenta do Rotary Club de Brasília, Maria do Carmo Zinato. Ela afirmou à reportagem que o carro estava sendo usado pelo marido, Alberto Palombo. O engenheiro aparece nessas imagens sendo expulso da embaixada pelo corpo diplomático e pela polícia. Outros veículos usados pelos invasores foram alugados por Tomás Alejandro Guzmán. Ele foi nomeado por Juan Guaidó, derrotado nas eleições, como vice-embaixador da Venezuela no Brasil. O governo brasileiro reconhece o governo paralelo de Guaidó. A invasão à embaixada terminou no final do dia. O grupo fugiu pela porta dos fundos das instalações. Quem comenta hoje as notícias com a gente é o historiador Fernando Horta. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bom, Thalita? É um prazer estar com vocês de novo e cada vez mais feliz, né? O Brasil respira melhor de uma semana para cá. Sabe me dizer o motivo, Thalita? Ah, eu deixo para você. Inclusive falando sobre essas articulações todas. Eu tenho andado, sabe, Thalita, na última semana eu cheguei de viagem hoje em Brasília e eu tenho andado por alguns lugares nesse país que são vendo o trabalho de base que a nossa esquerda vem fazendo em vários lugares, participando de alguns grupos, fazendo algumas falas, tendo a oportunidade de conhecer lugares que eu não conhecia, pessoas dos quais eu não conhecia, e vendo a luta que a gente vem fazendo contra o crescimento da desigualdade de uma forma que eu não via. Na academia nós temos uma visão, né? E eu vou te dizer, Thalita, onde antes tinham 15 pessoas assistindo uma fala de um companheiro nosso a respeito da reforma da Previdência, depois que o presidente Lula foi solto, tem 50. Onde antes nós tínhamos 60 pessoas dentro de uma discussão a respeito da reforma trabalhista, agora tem 120. Isso deve assustar bastante algumas pessoas por aí que estão no governo, né? E como muitos já tinham avaliado, ele não iria parar. Lula seria liberto e logo já estaria, enfim, fazendo essas conexões políticas, rearticulando as forças da esquerda e participando ativamente desse jogo político, que é o que ele está fazendo ali no Nordeste, né? E deixou isso muito claro no discurso agora que ele fez na Bahia, né? Ele deixou muito claro que a frase dele é: nós vamos continuar polarizando com eles onde quer que seja, né?
E eu acho que o presidente tem razão, no sentido de que não há política se não houver, de fato, o enfrentamento das ideias, né? Agora, ele também, no mesmo lugar, deixa aberto que o PT pode fazer alianças, que o PT pode vir a ceder determinadas situações, mas que o protagonismo continua sendo do partido que foi criado na década de 80 e que vem se mantendo aí já há várias eleições como o principal opositor desses projetos que a burguesia tenta nos lançar. Então, por um lado, o velho e bom político Lula renasce cada vez mais novo, cada vez mais com um lado evidente e direto, que é o lado da população mais pobre, e cada vez mais o político que se tornou Lula sabe da importância de fazer acordos, fazer negociações em prol sempre de um processo democrático e de um país com um projeto definido, um projeto econômico, um projeto social, que eu acho que ele representa como talvez nenhum outro. Fernando, eu ouvi algumas análises sobre a polarização e sobre como essa polarização pode funcionar para que candidatos do centro se coloquem como uma alternativa, tendo em vista esses dois extremos. Você acredita que isso pode acontecer? É o jogo, Thalita. O jogo aqui, primeiro é o seguinte, toda a teoria de ciência política que nós conhecemos fala que a polarização é benéfica, né? Inclusive, se trabalha sempre com a ideia de que o bipartidarismo seria um sistema cada vez mais estável, cada vez mais sólido, com maior representatividade. Então, eu acho estranho a gente discutir e ficar argumentando no vazio sobre polarização. O que nós temos que evitar é a polarização tóxica fora da lei, né? É a história das fake news, é a questão da violência, da morte, como aconteceu com o Moa, né, na Bahia, quando aconteceu com alguns companheiros que estão sendo mortos por aí. Essa polarização não nos interessa, mas nos interessa muito a polarização das ideias, a polarização das práticas, e que o povo reconheça que existe um lado que defende um projeto e outro que defende outro projeto. Dentro dessa polarização, esses grupos que não são muito bem definidos, né? O jogo deles é exatamente esse, é tentar trabalhar como um outsider, tentando se vender aí como um meio termo, esperar talvez por algum projeto, alguma ideia que eles possam buscar de um lado ou de outro, para fazer uma composição. A questão é saber se o Brasil, depois do que fez Temer, vai aceitar esse tipo de coisa, porque vamos lembrar que o ato de Temer, ao dar o golpe em Dilma, ele, em grande medida, ele inutiliza o centro, né? Porque o centro vai ser sempre visto como alguém ou algum grupo perigoso, apostos ao tomar o poder, ainda que não tenha sido votado para isso. Então, é necessário que se verifique se os partidos que organizam essa polarização não estarão olhando com mais cuidado esse centro. Eu acho que o Brasil, nesse momento, vai optar por um dos dois projetos mais polarizados. Eu acredito que o centro ainda não tem espaço no Brasil. Nós estamos num processo de radicalização extremamente grande e, especialmente, a questão do empobrecimento da nossa população joga um papel muito grande contra esse centro, né? Porque não se espera grandes mudanças de quem está no centro, se espera um processo de continuidade. A pergunta é, vamos continuar o que está aí? Eu duvido que alguma população vote por esse tipo de coisa. Queria saber sua avaliação sobre a conclusão do episódio de ontem, sobre a invasão da Embaixada da Venezuela no Brasil. O que você achou desse episódio? Enfim, acabou terminando com as pessoas que tinham invadido saindo ali pelos fundos das instalações. O que você achou desse episódio? O grande perdedor desse episódio é o governo Bolsonaro, como a diplomacia brasileira, o corpo diplomático brasileiro já apontou. Né? Internamente já correm e-mails, já correm manifestações dos diplomatas completamente apavorados. Porque a defesa dos espaços diplomáticos de um país é de obrigação deste país. Nas relações internacionais, na diplomacia, existe uma coisa chamada princípio da reciprocidade. Agora imagine você se um país com o qual nós temos uma embaixada resolva permitir a invasão da embaixada brasileira nesse país e dê a desculpa que o Eduardo Bolsonaro deu no parlamento. Olha, os embaixadores brasileiros apanharam, foram aviltados, foram ofendidos, seus filhos talvez tenham sido até ameaçados, mas e aí usa a desculpa do Eduardo Bolsonaro, né? Mas veja, isso é porque nós não podemos conter a violência de alguns grupos contra determinado... Isso não existe. Quer dizer, o Brasil sofre cada vez mais
já sofria no governo Temer, com José Serra, e agora vem sofrendo cada vez mais com o ministro das Relações Exteriores de um nanismo diplomático que impressiona qualquer um. Nem na época da ditadura nós permitimos esse tipo de coisa. E é aí que nós temos que perceber que o governo Bolsonaro se distancia até mesmo da linha dura do Exército Brasileiro, né? Porque há que se respeitar. Assim como nós queremos ser respeitados no exterior, há que se respeitar esses espaços aqui. Agora, palmas têm que ser dadas pelo deputado Paulo Pimenta e pelos companheiros que foram lá fazer esse resgate, né, da visão, da posição brasileira no cenário, no exterior. Quer dizer, é preciso dizer para o povo... tudo bem, o governo não quer agir, mas ainda existem cidadãos de bem aqui que estão dispostos a tomar, digamos assim, a responsabilidade em suas mãos e fazer como o deputado Paulo Pimenta, que arremessou um invasor para fora do portão, né? Coisa que a polícia parecia que não estava com muita vontade de fazer naquele momento. Não é o melhor caminho, né? Não acho que a gente tenha que levar tudo a ferro e fogo, mas chega um momento em que nós temos que começar a pensar, evidentemente, se nós vamos deixar o país degringolar em todas as instâncias como está acontecendo, ou se vamos intervir nesse momento. E eu acho que o deputado Paulo Pimenta teve uma atitude maravilhosa, resgatando um pouco dessa situação. E não é porque é a Venezuela, tá, Thalita? Não é. Eu acho que nós teríamos que defender, mesmo que tivesse invadido a embaixada norte-americana, embora quem mora aqui em Brasília sabe que invadir a embaixada americana é meio difícil. Mas, assim, a gente teria que estar com essa mesma postura em qualquer representação que o mundo tenha conosco, para ter o direito de exigir que isso não ocorra com os nossos embaixadores quando eles estiverem fazendo o trabalho deles nesses países. Mesmo que eu não concorde com o governo, eles representam o Brasil. E isso é uma coisa que, infelizmente, o nosso graças a Deus, nunca embaixador Eduardo Bolsonaro não vai entender como é que isso funciona. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.